Olá, bem-vindos ao E2. A convidada do Panorâmica desta semana trabalha no Parlamento há 24 anos e não é deputada, é jornalista parlamentar da SIC desde a fundação do canal privado. Passou pela agência Lusa e atualmente é também coordenadora editorial de uma plataforma inédita em Portugal, Parlamento Global, um site que visa aproximar cidadãos e política. Olá, Anabela, Olá. Muito bem-vinda ao Panorâmica. Obrigada eu pelo convite. O que é mais difícil no trabalho de uma repórter parlamentar? É decifrar a mensagem política e depois transmiti-la aos cidadãos ou é arrancar essa mesma informação aos políticos? Eu acho que as duas coisas são difíceis e são uma grande aposta. Quer para um jovem repórter, quer para um repórter mais veterano como eu. Porque, de facto, produzir informação e conteúdos, hoje em dia fala-se muito em conteúdos, e nós até já produzimos conteúdos por causa do Parlamento Global, conteúdos multimédia, mas produzir conteúdos de informação no Parlamento tem uma responsabilidade acrescida, que é levar esses conteúdos de forma clara, perceptível aos cidadãos. Os cidadãos têm que perceber o que é que está a ser discutido ali, porque é dessa percepção que depois se fazem escolhas eleitorais, especialmente num país onde a política tem um peso enorme. O Parlamento tem um peso enorme. Eu acho que deve ser, talvez, se não caso único, quase caso único, o tempo de antena que o Parlamento tem nos vários canais de informação. Neste caso, estou a falar da SIC Notícias, TVI 24 e RTP Informação, que estão muitas vezes à tarde, por exemplo, em simultâneo a dar debates parlamentares. Dão o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, de 15 em 15 dias, mas dão também muitos outros. Portanto, isto é um pouco, até eu diria, quase anormal no panorama televisivo e audiovisual de outros países. Mas pronto, produzir esses conteúdos, como eu dizia, com percepção é muito importante. Mas depois, transformá-los também em algo atrativo é outro grande desafio. E esse tem sido também um desafio meu, quer pessoalmente, quer no trabalho que sempre fiz em equipa com os meus colegas, quando estava apenas na SIC, digamos assim, com este projeto agora que coordeno há 7 anos, isso ainda se tornou mais necessário, ou seja, essa transmissão de conhecimentos e essa necessidade de que as pessoas gostem e percebam o que estão a ver. Ao longo destes 24 anos, teve a oportunidade de assistir de perto aos trabalhos da Assembleia da República. Quais foram as decisões políticas que mais a marcaram enquanto jornalista? Isso é uma pergunta, o que é que o Sr. Vítor não sabe? Provavelmente tem quase a sua idade, ou menos. Não, isso são muitas decisões políticas. Eu apanhei praticamente todos, a partir do cavaquismo, ou seja, da segunda maioria do professor Cavaco Silva, atual Presidente da República, apanhei todos os grandes momentos políticos decisivos da história contemporânea portuguesa. Se houve um período até ao cavaquismo, um período em que consolidação da democracia, o pós-cavaquismo marca um outro período. E eu acompanhei-os todos, quer em campanha, quer em congressos, quer nos debates, no Parlamento. Portanto, dizer-lhe, sei lá, momentos marcantes, sem dúvida muitos, inesperados muitos, quase dramáticos muitos. Dou, por exemplo, que é quem marcou, eu acho que marcou todos, muitas das pessoas que trabalhavam na Assembleia, nomeadamente repórteres parlamentares, que foi, por exemplo, a prisão do Paulo Pedroso na altura do caso Casa Pia. Que estava em direto. Estive em direto nesse dia, estive em direto no dia do regresso. Foram dias muito violentos, não só pelo cansaço, porque foram muitas horas de direto, mas pela responsabilidade. Era a primeira vez que acontecia que um deputado português era preso, como acabou por ser, e depois que regressava ao Parlamento, uns meses depois, quase como já tivesse sido ilibado. O PS recebeu-o assim. E, portanto, foram momentos, de facto, de grande dramatismo. Mas já vivi muito, sei lá, a demissão de António Guterres, quando deixou, depois de umas eleições, se não me engano, autárquicas, e anuncia no fim dessas eleições que se vai demitir, quando ninguém estava à espera, embora não foi no Parlamento, mas são tudo momentos que de facto, muito complicados às vezes de gerir, até emocionalmente. Nós somos pessoas antes de sermos jornalistas e também somos cidadãos. E com a idade, esse lado das pessoas e dos cidadãos vai-se acentuando mais. Fez a cobertura de várias campanhas eleitorais desde 1994.
Isso de alguma forma deu-lhe a bagagem necessária para poder prever a estratégia de cada partido? Sem dúvida, quer dizer, de facto as campanhas ajudam muito a perceber o que é que os partidos querem em cada momento. Eu fiz normalmente campanhas dos dois maiores partidos, portanto PSD e PS. Aliás, comecei em 94 já na Lusa, na SIC. Aliás, comecei na Lusa ainda, em 91, a fazer pequenos partidos. Foi uma campanha que eu gostei imenso. Foi na altura em que o Francisco Louçã ainda não existia o Bloco de Esquerda, mas existia o Partido Socialista Revolucionário, e o Francisco Louçã já nessa altura fez uma campanha, digamos, muito visível, quase espetacular. E, portanto, eu acompanhei não só o PSR, mas acompanhei os pequenos partidos na altura, e gostei imenso. Depois, na SIC, a partir de 94, se não estou enganada, das europeias 94, fiz todas, até à última, até às legislativas ganhas pelo atual Primeiro-Ministro. E, portanto, o trabalho de campo diário de uma campanha, para além de ser de uma violência física enorme, e com os anos também psicológica, porque há muita pressão, os jornalistas de televisão em particular, sofrem muita pressão por parte dos militantes, especialmente a Norte. É uma coisa curiosa, talvez as pessoas não tenham noção disto, mas os militantes e os simpatizantes dos partidos, dos dois maiores partidos, em particular a Norte, que é onde eles têm concentrado grande parte do eleitorado que decide as eleições, são muito entusiásticos. Isto para não dizer que às vezes se transformam mesmo em agressivos. E, portanto, gerir o nosso trabalho com essa pressão dos militantes e simpatizantes e com a pressão dos próprios partidos, que não é pequena, dá-nos, de facto, um traquejo e faz-nos perceber quais as estratégias que eles depois acabam por usar, têm toda a razão, que acabam por usar quando chegam ao poder ou quando estão na oposição. Não é difícil perceber. Alguns dos jogos que se fazem nas campanhas também são replicados, obviamente, no dia-a-dia desses próprios partidos, quer estejam no governo ou não. Em 2008 fundou o Parlamento Global, que nasceu de uma parceria entre a SIC, o Expresso e a Rádio Renascença. Um dos objetivos deste site é chegar a um público mais jovem, inclusive há uma secção destinada a crianças. É importante, exatamente, é importante ter uma educação política desde cedo. Não, é muito importante. Aliás, o Parlamento Global nasceu com um objetivo inicial. De facto, era criar uma plataforma, sem dúvida, um portal, digamos assim, de nicho. Não vamos estar aqui a dizer que o Parlamento Global tem milhares de acessos, não tem. É um nicho e que era, no fundo, criar com os cidadãos um outro relacionamento, a partir do Parlamento. Trabalhando nomeadamente áreas que nós, no nosso dia-a-dia, enquanto jornalistas parlamentares, não temos tempo sequer para trabalhar. E por isso muitos dos conteúdos do Parlamento Global multimédia, portanto, que estão no site, são inéditos, nomeadamente os conteúdos do Júnior, que resultaram numa parceria com a Porta Editora, mas muitos outros conteúdos, infografias, algumas coisas infelizmente perderam-se com as mudanças de layout do site, não foi responsabilidade nossa, mas perderam-se. Mas nós tínhamos muitos conteúdos e fizemos muita coisa. Com o tempo, o Parlamento Global acabou por se transformar também naquilo que era um projeto original, que era ser uma redação profissional, de jovens profissionais, que fazem televisão, mas que também fazem um site. Portanto, todos os dias, os 6 jovens do Parlamento Global, são todos jovens de facto, fazem televisão profissional, com câmaras como estão aqui, fazem diretos, fazem tudo. Portanto, o Parlamento Global evoluiu de um projeto inicialmente apenas multimédia, que realmente agregava o Expresso e a Renascença, foi inédito também por isso, que tinha sede do Parlamento, também inédito, absolutamente, porque acho que é caso único. Penso que não há nenhuma equipa em lado nenhum, isso o Parlamento já o disse em mais que uma ocasião, que tenha uma redação em permanência no Parlamento, com 7 pessoas, contando comigo, que cobre diariamente tudo o que se passa ali dentro. E, portanto, tudo isto eram aspectos novos. Depois, só para não lhe gastar o tempo todo com o Parlamento Global,
criámos um blog interativo, que é o Minuto a Minuto, que ainda hoje existe, felizmente, Sim. que já teve milhares, ainda tem milhares de acessos, é Sim. curioso. E ainda ontem estávamos a ver os reels na nossa página de Facebook e realmente aquilo dispara, e dispara para os milhares. No último tinha contactos, que acho que é o conceito de reels, não sei bem, Sim. de cerca de 9.000 pessoas, para além das que participaram no blog. Portanto, é um blog de facto interativo, que quando começou, alguns deputados, nomeadamente, hoje em dia alguns estão de outras funções, como o Paulo Rangel, eurodeputado, que diziam que, no fundo, fazia o próprio Paulo Pedroso, que voltou ao Parlamento nessa altura e que participava, e que diziam que aquilo ligava as últimas filas com os cidadãos, porque todos os deputados podiam participar e participavam no blog e interagiam com os cidadãos através do blog. E, portanto, era as últimas filas a falarem com as galerias, digamos assim. As galerias, porque simboliza o sítio onde normalmente está o povo na Assembleia da República. E, portanto, hoje em dia, infelizmente, os deputados já estão com menos vontade de participar, não sei porquê, perderam um pouco, tornaram-se um bocadinho mais preguiçosos, mas nós tivemos ali ainda 2 ou 3 anos, ou mais, em que os deputados, e não só, universidades, tivemos blogs com universidades, foram lá alunos, participaram online no blog na discussão dos orçamentos, de alguns orçamentos do anterior Primeiro-Ministro. De facto, o projeto em si é muito aliciante e o percurso dele também tem sido muito aliciante. Como disse, o Parlamento Global dá a possibilidade de comentar o que acontece na Assembleia da República. Os cidadãos já têm a consciência da importância que é manifestarem a sua opinião? Têm. Sabe, infelizmente nós temos uma certa tendência, os portugueses, para nos diminuirmos em muitas situações e para acharmos que somos menos participativos, que não conseguimos encher ruas como enchem os espanhóis quando fazem manifestações, que andamos um pouco ao sabor do vento. As pessoas acham sempre que os portugueses não têm opinião. Eu discordo inteiramente, vi isso ao longo dos atos eleitorais destes 22 anos, a partir do fim do cavaquismo, e as pessoas participam nesses atos, tomam decisões muito claras, dizem a um primeiro-ministro vai-te embora, ou dizem a um primeiro-ministro e a um partido vais ter maioria absoluta, como aconteceu, por exemplo, com José Sócrates, mas depois, 6 anos depois, também lhe disseram acabou. E o PS teve o seu pior resultado de sempre não estou a falar pós-década de 90, caiu pós 28%. Aconteceu o mesmo com o PSD. O PSD teve maiorias absolutas, com Santana Lopes, com Durão Barroso, aliás, e depois com Santana Lopes, que se manteve à frente. Nas eleições com Santana Lopes caiu pós 28%, também o pior resultado de sempre do PSD. Portanto, as pessoas sabem fazer escolhas e não ficam agarradas a nada. E o que se vê nestes blogs interativos, e também se vê no Parlamento Global, no Minuto a Minuto do Parlamento Global, é que as pessoas sabem muito bem o que estão a dizer. Não são... E isso sente-se, ainda há pouco estava a ouvir o fórum da TSF, da Antena 1, aliás, da manhã, o fórum que eles têm sobre a natalidade, que é um tema que vai ser discutido no Parlamento, e as pessoas que estavam a intervir estavam a dizer coisas muito interessantes e muito capazes. E percebia-se que não eram sequer militantes de partidos, porque estes fóruns às vezes são invadidos pelos militantes que fazem barragem e ocupam uma parte do tempo. Não, eram pessoas que tinham até casos concretos. Olha, um deles, que tem uma ISPSE, portanto uma Instituição de Solidariedade Social, que a filha teve que emigrar para a Holanda. Ele dizia, a minha filha está feliz na Holanda, porque a tal história de como é que se resolve o problema da natalidade? É com legislação ou é permitindo que jovens como vocês fiquem no país se quiserem? Não faz mal nenhum em saírem, mas se quiserem ficar cá, que tenham condições. E se quiserem ser pais e mães, que também tenham condições. Pronto. E as pessoas sabem dizer isto. Sabem dizê-lo no Facebook, sabem dizê-lo no Twitter, embora tenham menos palavras para o fazer, sabem dizê-lo em blogs como o nosso,
e sabem dizê-lo quando chega ao momento decisivo, o momento das eleições. Esta é a minha opinião, não estou aqui a passar a mão por ninguém, é mesmo a minha opinião do que eu observei ao longo destes anos. Muito obrigada, Anabela. Chegamos ao fim desta entrevista. Obrigada eu. Muito Foi rápido. Muito rápida. Muito obrigada por ter estado connosco na nossa companhia. Foi um prazer. Este foi mais um Panorâmica. O E2 volta para a semana.